Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre as doenças erradicadas, doenças emergentes e vamos falar também sobre o HIV e a AIDS. Na retomada da nossa aula anterior, vamos falar da importância da vacinação. Ela vai muito além da prevenção individual. Ao se vacinar, você também está ajudando toda a comunidade a diminuir os casos de determinada doença. As vacinas, elas são substâncias que possuem como função estimular o nosso sistema imunológico a produzir respostas, como uma defesa e nos proteger contra determinadas doenças. Sobre a carteira de vacinação, é importante seguir rigorosamente o calendário vacinal e manter a carteira de vacinação atualizada. Isso é muito importante em todas as idades. As pessoas imunizadas, elas protegem a si mesmas e também a outras pessoas que não podem ser vacinadas ou que não estão na idade certa para receberem a vacina. Mas o que são doenças erradicadas? Erradicação é a redução a zero da prevalência de doenças infecciosas na população global de hospedeiros. Pode ser confundida também com a eliminação, que também descreve a redução a zero da prevalência de uma doença infecciosa, mas em uma população regional, ou a redução da prevalência global a um valor irrisório. Isso é erradicação. Doenças erradicadas no Brasil. O sarampo. Ela é uma doença grave causada pelo vírus do sarampo do gênero Morbillivirus, que é o MV, extremamente contagiosa e comum na infância. O vírus ele é transmitido pela via respiratória e os seres humanos são os únicos infectados por esse gênero de vírus. A infecção das vias respiratórias resulta em sintomas como tosse forte ou seca, dores musculares, fadiga, febre, mal-estar ou perda de apetite, e erupções ou manchas vermelhas na pele. Os pulmões eles são atingidos e existe a possibilidade de ocorrer uma infecção generalizada. A poliomielite, ela é uma doença infecto-contagiosa que pode causar sequelas importantes. É causada por um vírus denominado poliovírus, altamente transmissível. A doença é conhecida como paralisia infantil e acomete principalmente as crianças, mas pode ocorrer também em adultos e causar a paralisia muscular. É uma doença grave e pode causar danos permanentes no organismo. No entanto, existem duas vacinas disponíveis para imunizar a população, sendo elas a Salk, desenvolvida em 1954, que utiliza o vírus morto ou inativado e é aplicado via intramuscular, e a Sabin, introduzida em 1963 com o vírus vivo atenuado. As vacinas, elas são seguras e eficientes para a prevenção da polio e várias campanhas são realizadas para a conscientização da importância da vacinação. Com as vacinas, a poliomielite chegou a ser considerada erradicada, mas baixas na cobertura vacinal está chamando a atenção para o ressurgimento de casos. A rubéola, ela é uma doença aguda extremamente contagiosa, transmitida pelo vírus do gênero rubivírus. A doença também é conhecida como sarampo alemão. Uma das principais preocupações com a rubéola é a síndrome da rubéola congênita, que acomete mulheres grávidas e atinge o bebê, causando diversas complicações graves, como malformações, surdez e ainda alguns casos de aborto e natimorto. Os sintomas da rubéola, eles incluem febre baixa e inchaço nos nódulos linfáticos, acompanhados de exantema. A transmissão ela acontece de pessoa para pessoa por meio das secreções expelidas pelo doente, ao tossir, respirar ou falar. A prevenção da rubéola é feita por meio da vacinação.
A vacina ela está disponível nos postos de saúde para crianças a partir de 12 meses de idade. E a tríplice viral, que é o sarampo, rubéola e a cachumba, foi gradativamente implantada e atualmente é a mais utilizada. Outra doença radicada no Brasil, a difteria. A difteria também é conhecida como gripe. É uma doença transmissível aguda causada por bactéria, um bacilo, que se aloja principalmente nas amígdalas, faringe, laringe, nariz e ocasionalmente em outras mucosas do corpo, além da pele. A transmissão acontece por gotículas expelidas ao falar, tossir, espirrar e por lesões na pele. Portanto, a principal forma de transmissão é pelo contato direto com a pessoa infectada, assim como as demais doenças listadas. A difteria é combatida com a vacinação. Todas essas doenças consideradas já erradicadas no Brasil voltaram a ser motivo de preocupação entre as autoridades sanitárias e profissionais da saúde e viraram notícia em todo o mundo. Baixas coberturas vacinais são apontadas como a causa para o retorno delas. Medidas de alerta para a população em geral estão sendo tomadas, além de uma nova campanha de vacinação para algumas das doenças citadas, como no caso do sarampo. Não deixe as doenças erradicadas voltarem. Para isso, contamos com você. Mantenha a sua caderneta de vacinação atualizada. Como nós comentamos na nossa aula anterior, a vacinação ela é importante para preparar o sistema imunológico para as nossas defesas, mas também é para evitar a transmissão de doenças, porque se você não ficar doente, você não vai transmitir para outras pessoas. E a vacinação é uma forma de prevenção para doenças. Agora nós vamos falar sobre o que é uma doença emergente. São doenças cuja incidência em humanos aumentou durante as últimas décadas. Esse termo é utilizado para se referir a doenças que se espalharam recentemente ou que apareceram em determinada área geográfica, provocando situações alarmantes na saúde pública. Um bom exemplo é a tuberculose pós-HIV, que ocorre mundialmente, e a ressurgência da dengue no Brasil. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre uma doença que é conhecida como AIDS e HIV. E o que é AIDS e HIV? Então, a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. É a doença causada pelo HIV, que ataca células específicas do nosso sistema imunológico, que é responsável por defender o organismo das doenças. Em um estágio avançado da infecção pelo HIV, a pessoa ela pode apresentar diversos sinais e sintomas, além de infecções oportunistas, como pneumonias atípicas, infecções fúngicas e parasitárias e alguns tipos de câncer. Sem o tratamento antirretroviral, o HIV usa essas células do sistema imunológico para replicar outros vírus e as destroem, tornando o organismo incapaz de lutar contra outras infecções e doenças. Já o HIV é o vírus que causa a doença da AIDS. Então, ele é chamado de vírus da imunodeficiência humana. Ele ataca as células específicas do sistema imunológico, os linfócitos T-CD4, que são os responsáveis por defender o organismo contra as doenças. Ao contrário de outros vírus, como o da gripe, o corpo humano ele não consegue se livrar do HIV. Ter HIV não significa que a pessoa desenvolverá AIDS, porém, uma vez infectada, a pessoa viverá com o HIV durante toda a sua vida. Não existe vacina ou cura para a infecção pelo HIV, mas há tratamento. Aqui nesse esquema, nós temos o HIV invadindo uma célula de defesa, que é o linfócitos TCD4. Então, o vírus dentro da célula, ele pega o RNA do vírus e produz uma cópia de DNA que se reproduz na célula hospedeira.
Então, a célula invadida ela começa a reproduzir o RNA do vírus, que permitirá a fabricação de novos vírus. Os novos vírus eles vão em direção a outras células para serem invadidas. Já a AIDS, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, ela começa a se manifestar aí durante a infecção do HIV, quando o número de linfócitos T por milímetro cúbico de sangue cai abaixo do nível normal, que é quando a pessoa começa a desenvolver os sintomas da doença. Então, isso é porque ocorre a deficiência do sistema imunológico. Ele pode demorar vários anos para acontecer para que essa doença comece a se manifestar. O doente, então, ele sofre de infecções oportunistas, como a tuberculose, a pneumocistose, a toxoplasmose ou tumores cancerígenos. Como ocorre a transmissão do HIV? Ele se dá por meio de relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas e materiais perfurocortantes contaminados e não esterilizados, por meio da transmissão vertical, que é durante a gravidez, parto ou amamentação, ou quando não tomadas as devidas medidas de prevenção. Então, a gente não pega o HIV através do beijo, do suor, da picada de inseto, não pega pelo ar, pelo espirro, através da tosse, objetos pessoais, por usar a mesma toalha, ou seja, pelo usar escova de dente, pela lágrima. Então, não existe a transmissão através desse tipo de contato. Aproximadamente 866 mil pessoas vivem com HIV no Brasil e a cada ano são registrados cerca de 40 mil novos casos de HIV, principalmente entre os jovens. Muitas pessoas ainda desconhecem o seu status sorológico. Por isso, é necessário que todos os indivíduos com a vida sexual ativa façam a testagem regular para o HIV. Além disso, é importante conhecer as formas de transmissão e a prevenção ao HIV. Os pacientes soropositivos que têm AIDS ou não, ou seja, que não apresentam os sintomas, eles podem transmitir o vírus a outras pessoas pelas relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez ou amamentação, quando não são tomadas as devidas medidas de prevenção. Por isso, é sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as situações. Aqui nós temos o tratamento para a AIDS. Então, o tratamento para a AIDS no Brasil é mais eficiente que a média global. As mortes em decorrência do vírus da HIV caíram a uma taxa anual de 2,3% entre 2000 e 2013, enquanto a média global apresenta uma queda de 1,5% ao ano. O incentivo ao diagnóstico e o combate ao tratamento tardio também refletiu na redução da mortalidade e morbidade do HIV. O SUS ele oferece gratuitamente 22 medicamentos para os pacientes soropositivos. Desse total, 12 são produzidos no Brasil. Então, nós temos aí 518 centros de testagem e aconselhamento, 712 serviços de assistência especializada e 724 unidades de distribuição de medicamentos. É muito difícil saber, né, se está ou não com o HIV somente pelos sintomas, porque os sintomas eles podem demorar muito tempo para se manifestar. A maneira correta, né, de se fazer essa prevenção, tirar essa dúvida, é fazer o teste. Né? A partir do teste, a pessoa sabe se ela está com a doença ou não, é possível fazer um tratamento e ter uma qualidade de vida. Então, essa é uma campanha do Ministério da Saúde então não fique na dúvida, né? Faça o teste para prevenir e ter uma qualidade de vida. Aqui nós temos uma outra campanha que é para a pessoa usar o preservativo, que é uma forma de proteção contra o HIV nas relações sexuais.
Então, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Eu desejo a vocês bons estudos e até a nossa próxima aula.